Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Alô, boa noite a todos que me escutam aí. Gostaria então de primeiro agradecer ao Cláudio Omar e ao IDP pela oportunidade de falar um pouco sobre a tecnologia de blockchain, um pouco no mundo dos dados, do setor financeiro mais tradicional e qual a implicação disso para resolver problemas da nossa sociedade hoje. Mas antes de tudo, vou me apresentar e falar um pouquinho do qual é o contexto dessas mudanças tecnológicas que a gente está vivendo e qual a implicação disso na nossa sociedade, não só no Brasil, mas como no mundo, e quais serão os impactos dessas mudanças que essa tecnologia vai acabar sendo parte ou sendo diretamente ou o gatilho das mudanças ou mesmo parte dessas mudanças ao longo do tempo. Vou compartilhar minha tela, vou prometer para vocês que eu não vou ficar muito numa ideia de uma aula mais tradicional, tá? E vou tentar seguir o raciocínio de qual o momento da nossa sociedade e quais serão os próximos 10 ou 20 anos e onde que o blockchain entra nisso como um todo, tá? Deixa eu compartilhar minha tela, primeiro de tudo, para dar um pouco do contexto do que a gente vai falar aqui. Então, a gente vai tentar cobrir um pouco a ideia de qual o papel do blockchain em um novo sistema financeiro que tem dados e transações em uma estrutura descentralizada. O que é um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? Se a gente considerar na nossa sociedade, as principais instituições no mundo todo hoje, talvez uma boa parte do que a gente vê como marcas importantes são marcas que têm ou presença direta ou indireta no setor financeiro, vamos nomear assim bancos ou instituições que, de certa forma, têm uma centralidade nas operações e transações e no processo como um todo. E o que muda com o advento dessa tecnologia que hoje está começando apesar de a gente ver muita coisa, está começando a virar algo na sociedade. Antes disso, gostaria de me apresentar. Então, sou Isaac Eberhard, sou engenheiro agrônomo, tá? Vai ser já um pouco a primeira pergunta, talvez, o que um agrônomo está envolvido com o sistema financeiro e com o blockchain. Trabalho basicamente no setor financeiro desde 2003 e ao longo desse período tive a oportunidade de fazer diversas partes do setor financeiro do agronegócio, desde originação de crédito com os produtores lá, visitando o produtor, fazendo o projeto, pegando o projeto, levando até o banco analisar, fazer aprovação ou não, todo esse processo.
mas desde 2007, um período inicial da carreira, trabalhando nessa parte, e depois, desde 2007, trabalhando mais no sentido de inteligência e de design de sistemas, ou de soluções, ou de como abordar problemas como fraude, problemas do setor financeiro mais ligado ao agronegócio como um todo. Tive a oportunidade de trabalhar para a Caixa, Cepal, Banco do Brasil, em alguns projetos, Allianz, IBAMA e outros, Nações Unidas, sempre nessa intersecção de dados, meio ambiente, agricultura, finanças, seguros e relacionados. Sou agrônomo, tenho mestrado pelo INPE na área de sensoramento remoto, geociências, né? Como observar o mundo do espaço. Essa semana a gente teve o lançamento do o primeiro satélite brasileiro 100% construído com peças e por equipe, por pessoas brasileiras, né? Por empresas brasileiras, o Amazônia 1. E o INPE é peça-chave nesse processo. A gente viu, quando eu estava no mestrado, o Cibers 3 na época e o 4 sendo construído lá, que é um outro projeto do INPE também. E sou doutor na área de engenharia, mais ligado a logística e transporte, pela UNB, também trabalhando com logística, com essa mesma arquitetura de coisas, mais voltada para logística. E a ideia aqui ok, essa tecnologia de blockchain, o que ela vai interagir com esse setor? Antes de qualquer coisa, de entrar de fato nos impactos do setor financeiro, o que essa tecnologia tem a ver com a economia como um todo? E por quê? Tá? Então, assim, para a gente sempre é bom entender qual é o ponto de partida de uma mudança, que a gente está vivendo uma mudança de paradigma na nossa sociedade. Como foi a mudança da internet, do advento da internet, antes da internet o advento do computador, antes do computador o advento da capacidade de processamento digital, né, em outras formas prévias ao computador como a gente conhece hoje, e hoje a gente está vivendo o advento de uma internet ligada a confiança e valores, que é o blockchain, ou DLTs, ou sistemas descentralizados. Ela é crítica porque a nossa sociedade passa por alguns momentos turbulentos em vários aspectos, por conta da arquitetura que a gente opera na nossa sociedade em muitos dos setores da economia. Um exemplo prático disso quais são as marcas mais valiosas da nossa sociedade hoje. Isso no ano de 2020, um ano atrás, basicamente são marcas relacionadas a dados das pessoas, transações digitais, Amazon, Google, Apple, Microsoft, Samsung, Facebook, Huawei, ou transação de informação, que pode ser de dinheiro, ou pode ser de dados, ou pode ser de localização, ou pode ser, mas transação entre duas partes. Todas essas empresas aqui têm no processo delas transação. Microsoft, por exemplo, tem compartilhamento de dados, compartilhamento de informações, sistemas de identidade hoje, entre outros. A Apple tem também sistema de compartilhamento de dados, todos os aplicativos que são sistemas de compartilhamento. Uma empresa pode desenvolver um aplicativo e usar a plataforma da Apple para distribuir o seu aplicativo de serviço de catálogo de livros, por exemplo, sei lá, qualquer um serviço que a gente pensar. O Google e a Amazon são os mais gritantes de todos, porque trabalham diretamente com, de certa forma, ou propaganda ou com a indicação de serviços e produtos para as pessoas. Basicamente, todos aqui fazem transações. E são as marcas mais valiosas do mundo hoje. Mas eles fazem transações, sendo eles o ponto central, né, o controlador da informação e controlador das ações. Ou seja, quando a Amazon indica que compre essa mochila e não a outra, lá na plataforma deles, eles estão, de certa forma, controlando, baseado nas nossas preferências teóricas, qual é o destino
em grande parte, algumas pessoas são contrárias por natureza, vão procurar outras indicações, mas uma parte das pessoas vão aceitar aquela indicação e vão até achar interessante porque é mais rápido para comprar o que eles estavam procurando. Então eles estão no centro da transação, mesmo que não seja diretamente com eles envolvidos na compra ou na venda daquele produto. Isso é um paradigma que a gente tem que entender, não é de bom ou ruim, mas ele é como a nossa sociedade hoje está construída, e a gente faz isso nos governos, nas empresas, na nossa casa, alguém controla o orçamento e paga tudo, e todos os processos se reproduzem na sociedade em diferentes níveis. Então esse é basicamente a arquitetura que a nossa sociedade escolheu para crescer, se desenvolver, e a gente produziu milagres. Há 100 anos atrás a população vivia menos de 60 anos, hoje a gente tem uma população com uma longevidade média de 74 ou 75 anos no mundo. Isso é um milagre construído por um progresso econômico, científico e de arquitetura de sociedade que permitiu várias mudanças. Porém, se a gente comparar essa mesma análise das marcas mais valiosas hoje e das marcas mais valiosas em 2000, elas eram diferentes. Então, o mundo migrou de uma economia mais física e ligada a certos tipos de produtos. A gente tem um repeteco ali de algumas marcas, como o caso do Walmart, lá a figura anterior, mas é clara, nitidamente, né, a única que persistiu nesse processo foi a Microsoft, sendo protagonista nos dois casos, e é um fenômeno a Microsoft por conta disso. Mas a economia como um todo, ela continuou com a mesma arquitetura, mas ela migrou se abstraiu de uma camada física real, vamos dizer assim, que está ao nosso redor, que a gente pode tocar, para uma camada digital de alta velocidade de transações, de movimentos, mas com uma potencialidade de concentração e de operação desse formato do século 20, 21, mais concreto e mais realista, vamos dizer assim, do ponto de vista do operador. Então, para a Microsoft, esse modelo de negócio, esse modelo de operação, esse modelo de sociedade, e o seu modelo de transação, ele é bastante vinculado à forma com que eles crescem a sua existência. Se a gente olhar isso dentro das tendências da nossa sociedade, internet via satélite, muitos de vocês devem ter visto falar sobre alguns projetos, Starlink, da empresa que chama SpaceX nos Estados Unidos, a Swarm, tecnologia também dos Estados Unidos, e outras que estão desenvolvendo internet direta, você vai poder receber no seu celular direto do satélite. Inteligência artificial, que é uma coisa que a gente vê muito em filme, mas já é uma realidade. Quando a gente entra num site e o site recomenda algo, atrás daquela recomendação tem algum nível, ainda não é uma inteligência artificial realmente que consiga reproduzir a inteligência humana, mas tem algum nível de inteligência e consegue fazer alguns raciocínios apropriados, dependendo da origem de dados que eles têm para construir esses raciocínios, mas são tendências inevitáveis e que vão, imaginem o impacto que é não ter nenhuma parte do planeta, como essa figura, nenhuma parte do planeta sem comunicação. Nenhuma parte, literalmente. Se você estiver no meio do oceano, no meio da Amazônia, você vai ter conexão de internet no seu celular. Pode não ter energia para carregar o celular, mas vai ter conexão lá. Isso vai mudar radicalmente. De inteligência artificial também, porque ela é um instrumento de automatização, de tratamento de informação e de geração de novas informações. Independente dos medos que a gente tenha, né, de tantos filmes que falam do lado arriscado da inteligência artificial, mas ela vai gerar uma série de novos negócios, assim, talvez como a máquina a vapor gerou, e que todo mundo imaginava que ia ficar todo mundo desempregado. Na realidade, gerou muito mais economia, empregos e desenvolvimento do que as pessoas imaginavam, talvez, no início. São dois pontos centrais do porquê que o blockchain vai exercer um papel tão grande na economia do século XXI e talvez do próximo século. Porque você vai ter
para que uma rede como blockchain funcione, você precisa ter duas coisas. Você precisa ter dados, né, as transações fluindo, e você precisa ter a conexão que faça isso tudo fluir. Então, a conexão de internet ou de comunicação em todo lugar o tempo todo vai instrumentalizar esse tipo de acesso, e o acesso e a capacidade de tratar a informação vai gerar outras variáveis para o desenvolvimento e o sucesso dessa tecnologia que é o blockchain, principalmente no setor que a gente pode falar aqui de dados e serviços financeiros ao redor do mundo. Se a gente pensar numa outra tendência, é a quantidade de dados existentes ao redor do mundo e o crescimento disso nos últimos 10 anos. Então, se a gente comparar a gente está em 2021 hoje, a gente comparar 2021 com 2015, basicamente triplicou. E se a gente comparar isso, 2015 com 2010, a diferença é absurda. Então a gente está criando a quantidade de informação para abastecer aquela inteligência artificial que a gente falou antes, que vai ser parte-chave de uma infraestrutura de transações financeiras descentralizada. Por quê? Porque ela vai alimentar, por exemplo, perfis de crédito, vai alimentar, por exemplo, perfis de consumo que vão ser o que a gente chama de soberanos. Ou seja, não mais esses dados desta pessoa, quer seja eu, por exemplo, vão estar centralizados no servidor de uma empresa X, mas eles vão estar, de alguma forma, distribuídos em uma arquitetura em que eu continuo sendo soberano sobre essa informação. Isso é uma tendência, a gente ainda não discute isso, a gente ainda publica fotos na internet que não estão sob o nosso controle e tutela, vamos dizer assim, a partir do momento que estão publicados, mas existe uma tendência quase que irrevogável, as pessoas estão começando a perceber que o seu tempo, a sua atenção nas diferentes plataformas que elas participam e as suas ações nas diferentes plataformas que elas participam tem um valor, e ser soberano sobre essas informações vai ser sempre um ponto interessante no futuro próximo, por várias razões, por razões do ponto de vista de privacidade, mas também por razões do ponto de vista de valor gerado para a economia, né? Não fosse assim, o Facebook não teria o valor que tem, porque todo mundo coloca um pouco de atenção lá, eles utilizam isso para distribuir conteúdo de marketing, usando a nossa atenção, né? Os cliques, compartilhamentos e comentários para usar os dados e treinar um nível de inteligência artificial que instrumentaliza as operações e as transações financeiras. Espero que isso consiga ficar claro, essa conexão, para entender onde que a gente vai. Isso está inserido numa tendência, né, de uma nova camada de internet, que alguns chamam de internet 3.0, que ela não vai ser só, né, o que era a internet até hoje, ou até ontem, ou até o ano passado, até os últimos 5 anos, que é basicamente o envio de e-mail e alguns vídeos de gatos, como o pessoal do YouTube fala, mas serão essa camada de dados que alimenta uma camada de inteligência artificial vai estar conectada numa internet que tenha, né, uma aplicação, uma camada de aplicação que consiga gerar a orientação para as informações. Por exemplo, uma geladeira, que é um gerador de dados, conectada naquela rede global de comunicação, conectada numa aplicação em cima da internet, utilizando uma camada de confiança com o blockchain, vai permitir que, digamos, o supermercado saiba que está faltando leite na geladeira e coloque na listinha para a semana, sexta-feira, entregar leite para casa X, porque acabou a penúltima caixinha e vai acabar a última caixinha na sexta de noite. Parece um cenário de ficção científica, mas isso é uma coisa que já está em prática em alguns pilotos, e toda a parte de comunicação, de dizer que sim, acabou e tudo mais, depende da internet, não depende necessariamente do blockchain, mas a transação em si e a garantia de que aquele dado, aquela informação de que vai faltar leite naquela geladeira,
precisa ser validado de alguma forma para não saber, com quem garante que não é alguém que conseguiu invadir a geladeira, um hacker, vamos dizer assim, e está enviando um pedido para receber leite em troca com o nome de outra pessoa. Camada de certeza, de confiança desse processo vai ser exatamente a camada do blockchain ou das camadas de Decentralized Ledger Technology, ou DLT, nesse setor. Então, basicamente, se a gente voltar nos slides anteriores, o mundo que era organizado numa estrutura centralizada, com entidades que ainda é, né, 99,9% da nossa sociedade é organizada dessa forma, passa a ter um competidor direto, ou passa a ter uma nova forma de atuação do ponto de vista de negócio, que é uma forma de que eu não preciso mais concentrar todas as informações sobre o meu teto, e ainda assim eu posso gerar um negócio viável para a sociedade. Um negócio, quando eu falo negócio, não necessariamente seja só uma venda, mas podem ser serviços, por exemplo, que ajudam a dizer qual a temperatura local dentro de uma cidade, combinando diferentes aparelhos de diferentes pessoas e garantindo que esses aparelhos estão naqueles locais usando uma rede de blockchain, por exemplo, fazendo com que esse dado de temperatura naquele momento seja imutável usando essa rede. Isso é um serviço, não é um produto que está sendo vendido na prática, mas é um serviço com altíssimo valor para a sociedade e que precisa ser validado para saber se não tem ninguém digitando uma temperatura errada lá para indicar algo errado. Parece um cenário absurdo, mas pode acontecer. Essa camada de transparência e de certeza sobre dados e transações financeiras é que realmente é o ponto-chave aqui dessa tecnologia, e ele está calçado de uma nova infraestrutura que vai ser muito maior do que a internet é hoje. Tá? Então, esse é um ponto que a gente sempre tem que lembrar quando a gente pensar em blockchain. Feito esse preâmbulo, então, e o blockchain, o que é a DLT, o que tem nisso tudo? Tá? Aqui eu paro meu compartilhamento e vou tentar aqui fazer uma digressão aqui e tentar relacionar um pouco quais são os pontos desse contexto. Então, se a gente pensar que muitos de vocês já viram falar o que é o blockchain. Blockchain é uma tecnologia que tem uma cadeia, uma linha, uma corda, e a cada certa distância tem um bloco, e esse bloco tem uma quantidade de informações dentro, e essa quantidade de informações pode ser o que eu jantei ontem, ou pode ser o saldo da minha conta bancária. Por a característica da tecnologia existente hoje, a gente ainda tem condições, a gente só tem condições hoje de construir aplicações que são, por conta da velocidade, capacidade de processamento e tudo mais, aplicações que são estrategicamente valiosas para a sociedade. Exemplo prático disso, a gente não pode comparar uma rede de blockchain fazendo transações financeiras de envio de recursos de uma pessoa para outra, por exemplo, com o que é a rede da Visa, que tem muito mais transações por segundo, mas que tem uma outra arquitetura, tem um outro tipo de uso para a sociedade. Pensando qual a arquitetura, qual o segmento de negócios da sociedade, quais os segmentos de negócios da sociedade que tem potencial de uso para um volume de transações que não seja absurdamente grande, ou de pequeníssimas transações, que a gente chama de microtransações ou micropagamentos, e que permita subsidiar, né, o funcionamento, ou fazer funcionar uma rede que tem um custo operacional X. Quais são os setores óbvios para o uso de blockchain? O primeiro deles é o setor financeiro, por algumas das razões que eu já falei, a questão de centralidade no sistema financeiro atual, né? A gente lembra da crise de 2008, basicamente um banco, né, o Lehman Brothers, nos Estados Unidos, conseguiu deflagrar uma cascata na sociedade que praticamente trouxe o mundo à paralisia do ponto de vista econômico,
porque ele concentrava uma quantidade enorme de transações financeiras que não eram boas, eram ruins, acabaram falhando e não sendo repagas pelos os mutuários das casas lá em 2008. Com isso, o que acaba acontecendo é que é um efeito, ele está centralizado toda essa informação, toda a informação, a maior parte era em papel, inacessível em um momento de crise de maneira rápida e entendível. Pode soar absurdo, mas existem alguns relatos de pesquisadores que analisaram por que os bancos não se prepararam para um cenário de crise, por que eles não sabiam o que estava dentro das hipotecas, basicamente porque eles não conseguiam ler todos os papéis que eles tinham que ler para saber o que estava dentro das hipotecas, porque o sistema era ainda é todo em papel ou com algum nível de digitalização, mas ele não é ainda desenvolvido de forma que eu possa fazer uma leitura de todo o meu portfólio de contratos e dizer, ok, eu tenho um problema lá, tenho um problema aqui, tenho um problema nisso. Isso, se acontecer determinada coisa, esses contratos vão falhar e eu vou precisar de cobertura, vou precisar de seguro, vou precisar de alguma alternativa. E esse é um ponto crítico no sentido da descentralização. Se em 2008 aquelas hipotecas da crise habitacional dos Estados Unidos não fossem em papel, muitos de vocês devem ter visto um filme que chama A Grande Aposta, ou Big Short em inglês. Numa passagem do filme, um dos personagens, né, o Dr. Michael Burry, ele visita os bancos com uma pilha de papel, que era a cópia de uma das hipotecas, de um dos contratos de hipoteca, que dentro daquele contrato tinham milhares de casas, de milhares de pessoas, mas tudo em papel. Então, como é que no momento de crise você analisa tudo isso e diz, ok, esses têm problema, aqueles têm problema, esses estão ok, esse vale mais, esse vale menos? Impossível. Basicamente por isso, por a ineficiência de entender o que está dentro dos dados. Então, voltando lá do que eu falei dos dados no início, por que é tão importante, por que eu usei slide para aquela parte, não agora? Porque dados é que dão a capacidade de dizer aonde, quando e qual o problema que eu tenho, ou qual a ação que eu devo tomar, ou qual a minha magnífica situação se eu estou bem em alguma parte do processo. Como eles não tinham nada digitalizado como o blockchain hoje permite, por exemplo, no caso das hipotecas em 2008, a falência foi em cascata. Faliu o Lehman Brothers, o governo americano interviu, os dois maiores bancos habitacionais dos Estados Unidos, Fannie Mae e Freddie Mac, praticamente faliram também, não faliram porque o governo americano injetou o PIB do Brasil, mais ou menos, nas duas instituições, e aquela cascata foi se reproduzindo e praticamente levou à falência a maior seguradora do mundo, que chama AIG, tudo num período de um mês, porque eles não sabiam exatamente os dados que estavam dentro das transações, mesmo as transações estando num sistema completamente centralizado. Então, é quase que inimaginável instituições desse tamanho, como a gente viu lá no início dos slides, o tamanho dessas instituições que controlam a informação, mas ainda assim eles não conseguem ter um acesso rápido a essas informações, porque muitas delas ainda estão vinculadas de alguma forma a papel. E o blockchain, nesse sentido, pensando num sistema financeiro e de dados descentralizado, muda essa lógica. Então, se as transações tivessem sido escritas no que a gente chama de smart contracts, né, de contratos inteligentes, que nada mais são do que linhas de dados com informações de que a pessoa X tem 10 de saldo na conta J e tem que pagar dia 1º de janeiro de 2022, tem que pagar 5 para a conta Y. O que a gente parece ser algo mirabolante, esses contratos smart contracts, na verdade, são esse tipo de arranjos embebidos no que a gente chama de uma máquina de Turing, né, que consegue reproduzir, ler isso e executar o contrato, que é outra diferença do sistema tradicional que a gente tem hoje, que não tem a capacidade de executar uma transação totalmente automatizada, sem depender de alguém que cheque se o valor que está no papel ou que está no servidor, não sei aonde, no computador, que não está conectado com outro contrato. Então, essas coisas não estão conexas entre si
Então, quando uma coisa muda no ecossistema do mundo real, né, que a pessoa perde o emprego, ou a pessoa aumenta o salário, as outras coisas não se movimentam junto. O blockchain, nesse caso, de um sistema descentralizado de informação, então saber que a pessoa teve um aumento de salário, ou saber que ela mudou de emprego, pegou acessou outro emprego de determinado valor ou determinado tempo de horas por semana, enfim, e também não tem o registro conectado desse mundo real das transações financeiras com as transações do contrato do banco. Então, o blockchain permite que a falha, por exemplo, de 2008 não acontecesse. Há poucos dias atrás, muitos de vocês devem ter visto, a gente está falando aqui em 2021, início de 2021, a gente teve um fenômeno que se chamou de short squeeze no mercado financeiro, que é basicamente um grupo de pessoas usando uma plataforma de chat, de mensagens que chama Reddit. Tem um grupo lá que se chama Wall Street Bets, e eles publicam pesquisa, análise, né, research. Essa empresa é boa, ruim, ou tem problema, enfim, ou tem muita gente apostando contra a empresa. Eles descobriram que tinha uma empresa que tinha, né, um número X de ações, né, total de capital social, né, de participação, e existia uma aposta contra a empresa quase 2 vezes o tamanho do número máximo de ações da empresa. Ou seja, existiam mais tentativas de apostar que a empresa iria diminuir de valor do que a própria existência da empresa. O que por si só já é algo completamente inentendível. Como que alguém como tem mais gente com volume de recursos que a gente chama de short, né, ou de apostando contra uma empresa no mercado que, teoricamente, todo mundo tinha que conhecer tudo, que é o mercado de ações. As empresas que operam, não necessariamente o usuário, porque tem muitas variáveis, mas quem faz o que se chama de settlement, né, que sabe quem vendeu ou quem comprou a ação, deveria saber qual é o número máximo de ações, quem tem o quê, ok, está faltando aqui 5, 10, 20 ações, o que seja o número, né? Não foi o caso. Então, no caso do que todo mundo ficou falando alguns dias atrás, chama GameStop, o nome da empresa, que é uma loja de videogames, jogos e física, né? Basicamente nos Estados Unidos, sofreu um que se chama de short squeeze, que foi um monte de gente individual, como a gente aqui, cada um investindo um determinado valor. Eles descobriram que existia uma falha, né, uma fraude, vamos dizer assim, né, porque existiam mais ações sendo apostadas contra do que as ações existentes da empresa. Eles começaram a apostar que a empresa ia subir de valor, e num balanço de short e long, né, que se chama esse tipo de transação, quem está certo recebe de quem está errado. Como quem estava do lado dos que estavam apostando que a empresa ia ou ficar muito mal ou falir, cada vez que a ação sobe de preço, e eles estavam dizendo que ia ser 10 e a ação sobe para 50, eles têm que cobrir a diferença e comprar a ação no mercado e entregar para aquela pessoa que apostou que ela ia subir. Isso faz com que o custo, né, se diz em mercado financeiro que short não tem fim. Você pode saber qual é o máximo que ela vai ganhar. Não existe um infinito valor de um ativo, de uma casa, de uma ação ou de um título, ou o que seja. Mas no short, no lado negativo, você pode ficar perdendo dinheiro infinitamente se o contrato não acabar. Então, houve um fenômeno aí de violenta valorização dessa empresa que estava sendo apostada, muita gente apostando contra, basicamente porque o setor, as empresas que fazem esse ajuste entre quem compra e quem vende, que a gente chama no Brasil de corretoras, não sabiam exatamente quantas ações estavam, onde estava, quem está apostando contra. Então, um desalinhamento de assimetria de informação, que a gente chama, por conta da ausência de dados no setor que mais movimenta recursos, no país que mais movimenta recursos, no mercado que mais movimenta recursos. Então, a gente, às vezes, parece que isso tudo está resolvido, na prática não está. E se eles estivessem usando aquela tecnologia ineficiente que a gente vê falar na televisão, que
de blockchain que é lenta, que demora 30 segundos para confirmar uma transação. Se eles estivessem usando isso, eles não estariam fazendo aquele tipo de processo que leva 2 dias hoje no mercado tradicional, que se chama de settlement, entre o dia que eu compro e o dia que eles descobrem quem está me vendendo e me entregam as minhas ações. Isso mais ou menos leva 2 dias, 48 horas. Então, de novo, blockchain vai exercer um papel nesse setor por ser um setor que transita com muito valor. Ele tem muitas assimetrias, muitos problemas para ser resolvido. Basicamente, é a porta de entrada dessa tecnologia no mercado financeiro. Se a gente considerar a mesma coisa em relação à parte dos dados das transações, não só com o valor em si, mas com a informação, né? Quem é o proprietário de qual ação? Essa estrutura descentralizada em que a cada 30 segundos, 1 minuto, eu sei qual é o meu balanço, né? Eu sei, basicamente são linhas de valores, eu sei meu balanço, de qual produto, em qual conta, qual carteira, qual conta. Eu posso instantaneamente dizer, ok, eu tenho um valor X, eu tenho determinados ativos, e são dados que servem para mim decidir se eu preciso pegar um empréstimo, ou posso vender porque eu tenho sobrando, mas são dados para quem, por exemplo, quer avaliar o meu portfólio e dizer, ok, você tem condições de financiar uma casa ou não. Hoje, em muitos dos casos, isso é um processo bastante tortuoso e bastante complicado, e que exige que as pessoas distribuam informação. Então, se a gente vê na mesma lógica o que aconteceu há pouco tempo, o vazamento dos CPFs, no caso brasileiro, é um pouco por conta disso, porque a gente tem um balde com todas as nossas informações, é uma espécie de um pote de ouro de informações centralizados, controlados por uma única entidade, independente de quem seja a entidade, qual o problema que for, mas a arquitetura é essa, exatamente aquela arquitetura dos primeiros slides que eu apresentei. No momento que você consegue a chave da porta e abrir, você tem acesso a todo o prêmio, que é tudo que está lá dentro. Uma arquitetura, né, de soberania sobre as suas informações, os meus dados estariam comigo, no meu celular ou num cartão físico separado, com chip, que eu só uso quando eu conecto no meu celular, ou em alguma outra forma de controle da minha informação. Eu poderia ter todo o CPF, minha histórico de motorista, histórico de saúde, tudo mais, como que a gente chama de soberania pessoal, né? Ou seja, eu estaria no controle dessa conjunto de dados, que no fundo, na sociedade que a gente está vivendo e vai cada dia mais viver, esse tipo de informações, ela é a base inicial de qualquer operação financeira. Então, blockchain, nesse caso, poderia ser uma propriedade de eu dizer, ok, eu vou alugar um apartamento, eu não quero dizer quem eu sou, primeiro eu quero saber se a pessoa aceita alugar para mim ou não. Então, eu vou liberar na minha identidade soberana só a minha renda, e vou liberar o meu tipo de imóvel que eu gosto, e aí vou ver quem vai me oferecer algum imóvel. Mas eu não quero dizer quem eu sou. Deixa eles primeiro vir nas propostas, depois eu vejo qual proposta eu quero. Né? A mesma coisa poderia ser para uma proposta de emprego. Poderia disponibilizar o meu currículo, todo desidentificado, minha experiência, eles poderiam confirmar as minhas experiências. O Isaac trabalhou mesmo no Ministério do Meio Ambiente como consultor no projeto Cerrado, não, trabalhou no outro projeto lá das Nações Unidas, com solução de crédito, de risco, com a Caixa e tal. Talvez ele tenha um bom perfil para trabalhar com a gente. Vamos chamar ele para entrevista, mas sem saber que é o Isaac. O que pode, muitas vezes, ajudar a eliminar alguns vieses de análise e de interpretação. Então, eu poderia ter o controle das minhas informações, eu não estaria mandando o PDF para alguém, né, que a gente sempre sabe, nunca sabe onde é que o PDF vai parar. Eu poderia estar no controle dessa transação, que é uma transação de dados, e que, de certa forma, é uma transação financeira, na segunda parte, que eu vou ter ou não o emprego.
eu poderia estar no controle da minha identidade soberana, provando que eu sou e que eu realmente trabalhei, porque a minha alegação de que eu trabalhei no projeto XY poderia ter uma confirmação do projeto XY, dizendo, realmente tem uma validação aí via blockchain, dizendo, realmente ele trabalhou nesse projeto e não fez muita bagunça, executou o que tinha que executar. Mas isso só é possível num sistema descentralizado, em que o foco está no controle do trânsito da informação. Parece um pouco incrível dizer que ele é um blockchain público, muitas vezes, mas não é público exatamente quem é o proprietário dos dados e nem exatamente o que são os dados que estão lá dentro, porque não são transparentes para o exterior, mas ao mesmo tempo eu tenho um controle total, eu posso liberar só uma parte daqueles dados, exatamente o que estão me pedindo. Não, só vou liberar se a minha carteira de motorista é válida ou não, mas não quero dizer nenhum número. A pessoa só vai poder saber que é válida ou não e que encerra a validade em 2023. Mas eu não vou dizer o número, não vou dizer quem eu sou. Essa arquitetura de uma economia em que as pessoas têm controle sobre as suas operações e que permite eliminar mal-entendidos, viés de análise e coisas do tipo, só uma tecnologia em que todos sabem de tudo, que é basicamente o princípio do blockchain, é que vai permitir a construção. Pensando nisso, quando a gente pensa em Open Bank, né, que é basicamente dados transacionais das pessoas, poder a gente ser soberano, saber o que a gente pagou, não pagou, enfim, e poder usar isso com uma outra instituição. Então, eu tenho uma conta no banco X e eu quero ter um serviço no banco Y ou alguma outra coisa, poder liberar uma parte desses dados, o banco Y poder acessar essas minhas informações e fazer esse tipo de análise, se eu posso ou não ter aquele serviço. O Open Bank é basicamente isso, no fim das contas, e é um novo padrão de tudo, do ponto de vista de estrutura, de arquitetura. Na prática, ele pode existir, mas ele será 100% o que ele é proposto ser, só com uma arquitetura de transmissão de informação e de transações completamente centralizada, porque aí eu posso, o proprietário das informações, né, o usuário que gera aquela informação, pode dizer sim ou não, ou sim, mas só até aqui, e controlar esse tipo de paradigma do que acontece. Isso é um mundo completamente diferente do que a gente vive hoje. A gente hoje nem pensa, mas quando a gente paga alguma coisa com o cartão comunica com o banco comunica com a empresa que faz a conciliação, aquela empresa comunica com a empresa de marketing que tem acesso aos dados da conciliadora, e a conciliadora, essa empresa de marketing comunica com a empresa de tênis ou de camiseta que envia ninguém nem sabe por que está aparecendo uma propaganda em determinado momento, mas por que ele comprou uma camiseta em algum lugar com cartão e esse negócio alimentou um mecanismo de contato e promoção e propaganda que gerou uma nova... Enfim, faz uma cadeia de informações que a gente não tem controle nenhum. A gente nem percebe isso muitas vezes porque está fora do nosso raciocínio diário, a gente está com pressa, quer pagar logo, sair correndo. É um mundo baseado em soberania individual ou soberania de dados e de transações financeiras, é algo completamente diferente e permite novos arranjos de negócio que vão gerar enormidades de oportunidades na sociedade. Imagina o que é uma pessoa em determinado local que faz reformas de casa, poder pré-vender o ano dele todo de 2022. Não, vou trabalhar em janeiro para fulano, em fevereiro para Beltrano, e ter uma prova de que se ele não cumprir o que ele disse que ele ia cumprir em janeiro, automaticamente o dinheiro não é transferido para a conta dele, se não tiver uma validação dos dois lados, enfim. Coisas desse tipo, mecanismos desse tipo, só são possíveis com baixo custo, né, com agilidade, numa arquitetura em que
uma rede de transação de informação e de transações financeiras se comunica entre si e que as pessoas ou os envolvidos, os agentes do processo, se envolvem diretamente nos diferentes níveis do processo. Por exemplo, a pessoa que está recebendo o serviço poderia dizer, não, serviço muito bom, bota mais 5% de gorjeta aí no processo, ou não gostei, temos que abrir uma disputa, e essa disputa vai para uma pequenas causas ou o que seja, mas já vai com todas as informações, né, com as fotos anexadas do local. Isso é uma revolução do ponto de vista de agilidade, eficiência, custo, tempo que a gente perde em fila e tudo mais. Isso vai acontecer. Vai acontecer porque hoje talvez o setor, o item, né, o setor, não vou dizer como setor, porque ainda não é um setor na economia, mas o item do mundo de tecnologia que mais está drenando cérebros e capital e esforço no mundo inteiro é o setor com que a gente pode chamar aqui de blockchain. Nem sempre no que a gente imagina que é blockchain, né? Muitas vezes a gente pensa em blockchain, a gente pensa em Bitcoin, isso, aquilo, mas existem estruturas de desenvolvidas, né, nessa camada de segurança e de transferência de veracidade, que são exatamente para dados, não são exatamente para transações financeiras, dinheiro em si, mas que são absolutamente diferentes na arquitetura de operação e vão gerar impactos por diversos outros setores e em cascata na sociedade, vão abrir novas oportunidades de negócio e de serviços também, não só negócios no sentido de financeiros ou de empresas, mas também de negócios do ponto de vista de como que eu sei quem, por exemplo, agora no caso do Covid-19, eu sei quem tomou a vacina ou não, quem teve já foi infectado ou não. Você pode criar um passaporte soberano em que a pessoa pode liberar um certo nível de informação. Enfim, tem uma série de aplicações práticas que vão facilitar muitas coisas. Então, esse é um pouco a arquitetura, né, sem entrar muito no techniquez do que é o blockchain, o que é hash, o que é rede, o que é bloco, o que é uma DLT, que é uma outra coisa, parece similar ao blockchain, mas é uma arquitetura completamente diferente, que é uma espécie de gráfico, né, em que o grafo que conecta múltiplas pontas todas ao mesmo tempo, se comunicando entre si, não é exatamente não é uma corrente, como é o blockchain. Sem entrar muito nessas tecnicalidades, porque no fim das contas a gente está aqui fazendo essa chamada via protocolo TCP. Provavelmente ninguém tem o mesmo notebook do que o outro que está nessa chamada. Provavelmente ninguém que vai ver a gravação vai ter o mesmo modelo, nenhum notebook vai ser igual, e nenhuma pessoa que olhe o vídeo daqui a um ano vão ter pessoas com equipamentos diferentes, em locais diferentes, com provedores de serviços diferentes, um vai estar usando a empresa X, a outra empresa Y, a empresa T, Z, J, mas todo mundo vai ver o mesmo vídeo, todo mundo está aqui nesse momento, todo mundo vendo ou ouvindo, pelo menos, essa conversa, sem nem pensar, ok, mas qual é o protocolo que está recebendo a imagem da reunião, transformando ela num sinal digital, enviando, criptografando e compactando, enviando. Mas tem que pegar o som também. Mas é outro protocolo que pega o som, junta os dois, sincroniza para não ficar a expressão fazendo uma coisa, o som fazendo outra, sincroniza tudo, injeta num processador que transfere para uma rede que é uma espécie de um fio, que é a internet, a fibra ótica ou cabo. Do outro lado tem alguém aqui recebendo que está destransformando todo esse negócio, e o computador é diferente, a rede é diferente, e a pessoa está em outro estado, outra cidade, ou outro país, ou outro continente. Ninguém está pensando qual é o protocolo que está executando isso.
Hoje a gente fala muito blockchain disso, blockchain daquilo, protocolo disso, protocolo de decentralized finance, isso e aquilo outro. Daqui a 5, 10 anos, isso vai ter sido engolido pela camada de negócio, e ninguém vai lembrar disso, porque como está acontecendo aqui nessa chamada via internet, em que a gente nem pensa por quê, como, por que esse negócio está aparecendo a imagem, o som sincronizado, por que eu estou recebendo, que o custo é infinitesimal baixo, é basicamente a energia que roda esse processo. Então o blockchain, a internet engoliu os sistemas de comunicações, engoliu os sistemas de notícias, engoliu, né, foi incorporando dentro da sua existência, engoliu uma parte do setor financeiro, engoliu uma parte do setor de transferência de dados, mas pode ter certeza que o blockchain vai engolir todos esses segmentos da economia e vai virar uma abstração que a gente nem vai lembrar que está usando o blockchain, mas vai saber que ao chegar na padaria para pagar algo, a transação foi enviada e eu não compartilhei meus dados pessoais, ou eu compartilhei porque eu estou financiando o carro ou o que seja. Isso não está muito longe, talvez 10 anos, talvez 15 anos, mas pensando na história da humanidade, desde que a gente inventou a moeda e o valor e o dinheiro, né, que a gente chama de dinheiro, mas a propriedade da moeda, isso não é nada. 10, 15 anos em termos de transformações radicais desse nível, basicamente nada, e isso pode ter certeza, vai habilitar uma completa e diferente infraestrutura, né, nas nossas vidas cotidianas, e vai habilitar uma quantidade sem fim de oportunidades e negócios entre pessoas, que hoje ainda são atividades difíceis de se fazer, quando a gente está vendendo pessoa a pessoa, tem dificuldade de saber se é verdade que a pessoa sabe fazer aquele trabalho, tem dificuldade de saber se ele vai entregar ou não, se ele tem hábito de entregar aquele trabalho no prazo, ou o que seja. Pode ter certeza que isso vai ser abstraído do nosso cotidiano, e a gente vai só checar lá se está dentro dos nossos padrões e eu quero alguém que faça aquela janela, entregue nos próximos 10 dias, se essa pessoa está acostumada a entregar em 7 ou 8, beleza, estou de acordo, aperta o botão e já recebe o chamado do outro lado, e a pessoa já vai saber que ela tem que preparar a janela para fulano e tudo mais. Um exemplo bem prático, bem simples da nossa vida, que às vezes a gente pode ficar na dúvida, será que eu contrato, não contrato, como é que eu faço? Será que vai entregar no prazo ou não? O que está acontecendo? Enfim, esse nível de automatização das transações, dos relacionamentos, né, que negócios e informações são basicamente relacionamento entre pessoas e empresas e entidades, vai se traduzir num novo contexto da economia, que provavelmente muito mais pessoas vai estar num ambiente de trabalho direto, vamos dizer assim, que ela é a sua coordenadora, né, da sua própria vida em empresa, mas que vai habilitar uma série de oportunidades, né, pensando em conexão global via satélite, pensando em acesso a dados cada vez mais em quantidade e qualidade melhor, e pensando em ter uma camada de infraestrutura que permite transacionamentos entre pessoas, vai habilitar um novo mundo do ponto de vista de vários aspectos, e provavelmente a gente vai viver melhor do que a gente vive hoje, e mais gente vai ter mais oportunidade de progredir do ponto de vista prático. Então, se a gente puder fazer um resumo do que a conjunção de tecnologias existentes no nosso estágio da sociedade hoje do século XXI, mais essa nova infraestrutura que é o blockchain, né, que é basicamente algo que a gente daqui a 5 anos, talvez 10 anos, a gente nem vai mais falar sobre, mas vai estar em todos os nossos relacionamentos financeiros, de dados, de trabalho, de saúde, de patrimônio, viagem, saber se um hotel é verdadeiro ou não, se ele tem um nível de qualidade ou não, coisas desse tipo. Vai ser cada vez mais transparente e, ao mesmo tempo, cada vez mais protegido os dados individuais de cada um, o que é uma coisa adequada para um mundo em que a gente sabe que existem tantos problemas, né, de
de mau uso dos dados das pessoas. A gente pode considerar otimista na década que a gente vive e na década que vem, né, na década dos anos 20 e 30, 2020 e 2030. Nessas 2 décadas a gente vai ver transformações absurdas que vão propulsionar muita mudança econômica, muito progresso econômico e talvez níveis de progresso que foram vistos entre os anos 20 do século XIX, século 20 até os anos 2000. Talvez a gente vá aumentar a nossa vida, a expectativa de vida em mais 10, 15 anos, a gente vai reduzir nosso volume de horas de trabalho, a gente vai usar melhor o nosso tempo e gerar mais riqueza com esse melhor uso do nosso tempo. E também gerar menos destruição do meio ambiente, porque no fim das contas, todas essas atividades que a gente falou aqui por 1 hora tem algum impacto na nossa sociedade, no meio ambiente e que vão, de fato, ser mais eficientes se tiver uma estrutura que, em contrassenso, o que muitos falam que é ineficiente na prática, nesse momento da história é a forma mais eficiente de se construir soluções globais para problemas que envolvem todas as pessoas e que precisam ser confiáveis, principalmente quando envolve os nossos dados de todos os aspectos e as nossas transações financeiras. Eu queria deixar essa mensagem aqui da exposição, de encerramento da exposição, e abrir, ver se a gente tem alguma dúvida, discordância, questionamento ou sugestões ou debate mais franco, até porque a ideia não era ser uma aula, era mais ser um pouco uma digressão a respeito do que a gente vive e do que a gente potencialmente viverá, os raciocínios aqui de alguém que mexe com isso já há algum tempo e que usa essa tecnologia na própria startup que trabalha e que desenvolve serviços em que combina essa ferramenta, que é o blockchain, com outras coisas para entregar valor na sociedade. Agradecer a todos que estiveram até aqui ouvindo e abrir o piso, né? Quem se animar a colocar alguma dúvida, ou via chat, ou via som. Parece que o pessoal está um pouco acanhado. Eu vou sugerir, então, que a gente espere por mais um minuto. E caso não tenha dúvida, a gente pode encerrar. Caso tenha alguma dúvida, fico à vontade de vocês e à disposição para responder ou para a gente debater, se for o caso, a respeito do futuro da economia e das transações financeiras do nosso Brasil e nossa vida cotidiana no Brasil e do mundo inteiro. Uma pergunta do Carlos Magno. Eu não consigo entender ainda de onde surge o valor dos blockchain. No caso do Bitcoin, você fala, né? Bom, 2 coisas, né? Primeiro, separar o que eu tentei um pouco trazer aqui em relação ao que é a tecnologia de blockchain, que é a forma de transações entre pontos, né? Podem ser pessoas ou máquinas e pessoas, ou máquinas e máquinas, enfim. Enviar uma informação e receber de volta, ou enviar um valor e receber de volta, né? Um processo de transação, né? Não no sentido mais abstrato, não só de dinheiro, que é o que o blockchain permite, habilita. Quando a gente pensa nisso, isso tem um valor. A economia no mundo hoje
tem um valor que é em torno de o PIB dos países, todos os países combinados, em torno de 130 trilhões de dólares. O Brasil é mais ou menos 1 trilhão de dólares, então mais ou menos 1% disso. Então é 100 vezes o tamanho do Brasil, vamos dizer assim. O tamanho da oportunidade de habilitar uma camada de transação que seja instantânea, em tempo real, global, com basicamente custos muito baixos entre qualquer tipo de entidade, entre pessoas, máquinas, empresas, governos, todos os envolvidos na sociedade, né? O tamanho do valor disso talvez seja 5 vezes maior que a economia de hoje, talvez 500 trilhões, talvez 100 trilhões, um quadrilhão, né, 10 vezes a economia de hoje. A verdade é que ninguém sabe tanto quanto isso vale na sociedade, ser capaz de fazer o que a gente não é capaz de fazer hoje. Se hoje vocês quiserem mandar um dinheiro agora, nesse momento, daqui para o Japão, para pagar algo que seja R$5, receber de volta e, ao mesmo tempo, receber de uma pessoa na Alemanha, ao mesmo momento, eu quero mandar um pagamento para o Japão, receber da Alemanha e mandar outro pagamento para a Austrália. Eu não sei quantos já tiveram experiência, mas fazer pagamentos fora do escopo do banco, dos bancos dentro do Brasil, né, do nosso relacionamento diário, direto, é absolutamente uma dor de cabeça. Basicamente, essa estrutura de blockchain permite que tudo seja instantâneo em qualquer lugar do mundo o tempo todo, com qualquer coisa. Por si só já é um valor absurdo na economia que vai ser adicionado. Só para dar um tamanho do número, o que é o blockchain hoje, em todos os setores, né, se pegar tudo, se pegar os ativos digitais, blockchain dentro das empresas, somando tudo, hoje não deve passar de 3 trilhões. Somando as empresas que vendem os serviços juntos. Tá? Somando todo esse ecossistema. Talvez dê 2 ou 3 vezes o tamanho do Brasil. Então está longe de ser algo que a gente chama, né, majoritário na economia e na sociedade. Pensando nisso, né, qual é o valor do blockchain nesse mercado? Talvez seja 5, 10 vezes a economia do mundo. Mas para responder também a parte da pergunta do Carlos, qual é o valor da onde vem o valor do Bitcoin, né? Parece muito o valor, se a gente olhar, um valor absoluto do Bitcoin específico, né? Que é uma coisa que todo mundo está vendo falar em algum lugar, está vendo um barulho, né? Um ruído no fundo da sala, vamos dizer assim. Mas hoje não dá nem se considerar o mercado de derivativos do mundo, que é 2 quadrilhões de dólares. É muito mais do que a economia real. São 100 vezes ou alguma coisa assim a economia real. O Bitcoin não é nada. É um ruído na sociedade. Um ruído no fundo da sala com 2.000 pessoas falando. É um ruído lá do ponto de vista da economia, do tamanho, do volume de recursos. Porém, pensando num sistema que foi construído do zero por um grupo de desenvolvedores que começou rodando em alguns computadores, não muito diferentes dos que a gente, aliás, muito piores do que a gente está usando hoje para conversar e ver aqui. Na época, em 2008, o notebook não tinha capacidade nenhuma de processamento. Era pior do que os nossos celulares hoje. Então, nesse contexto, construir algo que nunca falhou, nunca foi desligado, nunca conseguiu ser hackeado, que sobreviveu a diferentes momentos da história, que movimenta hoje diariamente mais do que a Visa. É um fenômeno. Do ponto de vista prático, é um fenômeno. Uma construção completamente social, não tem, até onde se sabe, não tem envolvimento de governos, diretamente na criação, né? Não se sabe muito, mas pelo que se sabe, não tem. Então, algumas pessoas, ou uma pessoa, ninguém sabe exatamente quem era o indivíduo ou os indivíduos por trás da geração, da gênese, né, desse blockchain, desse ativo.
Mas é um fenômeno que sobreviveu por 12 anos, né? Vai completar 13 agora, cada vez mais atraindo a atenção, né, de vários agentes da sociedade, e que ainda tem uma enormidade para se desenvolver, para ser algo do ponto de vista de impacto na economia mundial. Se a gente comparar com o ouro, por exemplo, que tem mais ou menos 10 trilhões de dólares de valor no mercado global, né, tem muito ainda para crescer. Então, para tentar responder essa pergunta, é a primeira, ele vale tanto porque ele é a primeira rede, a primeira abstração do que a gente chama de dinheiro numa rede digital que realmente funciona, apesar de todas as limitações que tenha, e que até hoje ninguém conseguiu, e não pensem que o prêmio por hackear o blockchain, no caso do Bitcoin, não seja relativamente valioso. É um prêmio de hoje quase $1 trilhão. Com certeza, nesse momento, tem alguém tentando hackear em algum lugar do mundo. Mas que não sofreu, não passou por nenhum tipo desse tipo de fenômeno. Então, muito do seu valor deriva daí, e uma boa parte do valor deriva do que chama de mineração, que é um volume enorme de energia para fazer todo o processo computacional que é envolvido, de proteção e de geração de novos blocos, que energia tem valor, sendo isso, se eu gasto 10 para gerar algo, eu não vou vender por 9. Então, isso faz com que o valor também seja também derivado do processo de geração em si e da construção de que é uma rede, cada vez que entra uma pessoa a mais, é um nó a mais na rede. E uma rede tem valor, exemplo o Facebook, pelo número de nós que ela tem, né? Quanto mais pessoas lá, mais ela vai ter valor. Então, esses são alguns dos pontos por que certamente vai ter 200 mil outras explicações, mas a minha percepção, se a gente olhar por que o Facebook é interessante e valioso, é porque tem muita gente lá dentro, e se eu quiser falar com alguém do Japão, ou da Mianmar, ou da Alemanha, ou da África do Sul, ou do Paraguai, ou dos Estados Unidos, eu posso procurar lá pessoa que faz propaganda e marketing, eu posso encontrar lá de alguma forma, encontrar alguém para prestar um serviço para mim, numa rede que tem uma infinidade de nós, né? Quanto maior a rede, maior o valor. E esse é um dos aprendizados que as empresas envolvidas com a tecnologia de blockchain têm hoje, que um dos fundamentos para ela ser algo é ter muita gente envolvida. Então, esse é um ponto por que a gente ainda está alguns que realmente são teóricos do mercado financeiro e da infraestrutura, principalmente infraestrutura financeira, dizem que o momento da indústria, do que a gente chama de blockchain hoje, é mais ou menos o que era a internet em 96, 97. Alguns de vocês podem lembrar, a internet em 96, 97 era algo bem difícil. Praticamente não existia em quase nenhum lugar do mundo, muito caro, demorava um monte. Para ler uma página de um jornal demorava uns 10 minutos para carregar na tela, né? E era bem limitado, tinha bem poucas utilidades, muito poucos usos, era praticamente uma brincadeira. 20 anos depois, ela tem as maiores empresas do mundo. Amazon, Facebook, Twitter, Google, Apple, todas elas são baseadas nesse protocolo, que é uma rede, tem muita gente envolvida, que é a internet. O que já dá uma ideia de para onde vai todo o segmento ligado ao blockchain, em termos de tamanho, de importância, já que ele é a internet mais toda a transação de valor e de dados do mundo. Ou será? Não, ainda não é, mas será. Talvez seja essa a aposta de quem está envolvido nesse setor, pensando daqui a 10, 15 anos, qual é o impacto disso no tamanho da sociedade. Não há de que, Carlos. Obrigado pela pergunta e espero ter ajudado a deixar com mais dúvida para você pesquisar mais sobre o caso. Sempre quando a gente ouve alguém falar sobre algo, não assuma como verdade, assuma como algo que pode ser, então vá, faça a pesquisa, entenda o que está acontecendo ali
e tente olhar o fenômeno de fora, né, como fosse observando o que está acontecendo, para entender se realmente é algo que tem algum princípio ou é algo que é completamente só um barulho no fundo da sala. Se a gente não tem mais nenhuma questão e nenhuma discordância, sendo assim, vou agradecer a participação de todos. Opa, parece que temos alguma coisa aqui no chat ainda. Ok, uma pergunta em relação a, Edgar, qual os principais desafios para implementar a blockchain, implementar a tecnologia do mercado de capitais, o uso dessa tecnologia na sociedade? Bom, tem algumas coisas que não são desafios, ainda é, por exemplo, limitação de capacidade. Usando o exemplo da internet, quando a internet surgiu, não era possível fazer isso que a gente está fazendo aqui, que é uma chamada ao vivo, com vídeo e voz, que era mais difícil ainda. Voz, já na época, já era impossível. Imagina vídeo, que é muito maior volume de dados que tem que transferir. Nesse momento da história, algumas das tecnologias que existem, né, em blockchain, em DLT, né, Decentralized Ledger Technology, ainda não permitem todo o sistema de pagamentos do mundo rodando em uma única infraestrutura, em uma única rede. Seria impossível. Pelo número de transações, só a Visa hoje faz, se não me engano, 25 mil transações por segundo. Se a gente pegar a Visa, Mastercard, o cartão X, o cartão isso, pegar todas as empresas de cartões, todas as empresas bancárias, se botar todas numa única rede, isso não vai funcionar, obviamente. Porém, a internet era assim nos anos 95, 97, 98, 2000, até 2000, 2001. E a internet basicamente resolveu esse problema como? Sendo, o que é a internet primeiro de tudo? Né? Ela é um monte de redes individuais conectadas entre si, e que a forma de conexão é o protocolo TCP. O que faz com que o que é gerado numa rede separada na Ásia seja comunicável com uma rede separada na América do Sul. Então essas coisas se comunicam independente de serem diferentes, em locais diferentes. Então o computador que gerou a informação é diferente, o local é diferente, o cabo é diferente, a empresa que está transmitindo é diferente. Tudo é diferente, mas ela chega do outro lado do Atlântico e se conecta na rede do Brasil, por exemplo. Ou de um local do Brasil. Vamos pegar um bairro de Brasília. Se a gente pensar nesse sentido, o que vai acontecer é meio que óbvio. Todas as tecnologias de blockchain, com diferentes aplicações para diferentes usos, uma para dados, outra para transações rápidas, outra para transações muito caras, com muito dinheiro, que precisam muita segurança e muita certeza, por exemplo, pagar uma casa, ou para outras que é para pagar um táxi, que é mais rápido, mais barato e não precisa tanta preocupação, são R$20 ou R$30, não é uma coisa que o nível de fraude, de riscos não é muito grande. Todas essas redes vão se conectar através de um outro protocolo, provavelmente, em cima dela, e aí ela vai ser capaz de manejar todas essas transações, porque ela não vai estar atomizada em diferentes pontos, ela vai estar se comunicando entre si. Aí passa a não ser mais um limite, um volume, a capacidade, coisas do gênero. Aí passam a ser outros limites. Como tudo na tecnologia é mais ou menos como um aprendizado. A gente acha que sabe tudo, outro dia a gente descobre que não sabe nada, começa a estudar de novo para aprender mais um pouco. E vai assim, a tecnologia é a mesma coisa. Quando a gente inventou a internet, ela era alguns que a gente chama de kbytes, né? E todo mundo achava que isso seria impossível, porque era muito caro construir isso tudo para alguns kbytes. Depois megabytes, depois gigabytes.
Hoje, quem tem uma internet com menos de 100 mega de velocidade, ele fica puxando a tela do celular para atualizar rápido porque está com pressa. E daqui a 5 anos, provavelmente com 5G e outras tecnologias que estão vindo, vai ser em terabytes por segundo o volume de transação. Então, sempre que a gente cria uma capacidade, a gente automaticamente cria uma demanda maior que aquela capacidade, que força com que a tecnologia evolua e tenha que criar uma nova capacidade. Isso é uma corrida sem fim, em que a capacidade e criatividade humana vai resolvendo ela a cada dia. A gente inventou o arado para inventar a agricultura, aí, não satisfeito com o arado, a gente inventou a máquina, que era um arado com rodas puxado por mais animais. Depois a gente inventou a máquina a vapor, inventou o trator, enfim. É o mesmo processo em qualquer setor e vai ser o mesmo no caso do blockchain, para o caso da pergunta do Edgar em relação ao setor do mercado financeiro, por exemplo. Em algum momento dos próximos anos, talvez já de imediato vão ser em coisas específicas, tipo o exemplo das ações lá da GameStop, que vai ser um processo de settlement, né, de confirmação de quem comprou o quê. Uma tarefa bem específica, com um foco bem específico, num ambiente restrito em volume de transação. Em algum momento vai ser todas as transações de ações numa única rede, onde múltiplas redes conectadas, em que qualquer um vai desenvolver um aplicativo, conectar naquela rede e dizer, não, estou fazendo aqui o serviço, faço mais rápido, mais barato, mais confiável do que os outros, enfim. É uma migração natural. Mercado de capitais, mercado financeiro, mercado de dados relacionados ao mercado financeiro, mercado de dados de saúde, são coisas com alto valor, com altíssimo risco, que vão ser os primeiros a adotar, porque tem um custo de transação hoje muito alto, que permite fazer essa migração, e porque existem regulações também, então exige que dados de saúde sejam protegidos, a gente sabe que nem sempre os sistemas centralizados são os mais seguros, então você criar uma nova infraestrutura vai resolver um problema de vazamento de dados, por exemplo. Então são mecanismos que vão incentivar a adoção dessas tecnologias. No longo prazo, elas vão ser inevitáveis por conta do custo. Então, essa é a tendência. Se a gente olhar os relatórios, por exemplo, das principais consultorias do mundo, PwC, Ernst Young e outras, que têm a cada 6 meses relatórios sobre diferentes tecnologias, algumas delas, a PwC inclusive faz relatórios específicos sobre o que a gente chama de blockchain, não necessariamente só blockchain, mas aplicações ao redor, são conclusivas de que vai existir essa migração natural e que é um processo de transição, assim como a internet era nos anos 2000. Ninguém queria ter um site porque diziam que a internet já não tinha nada de bom e as empresas não queriam gastar com esse negócio caro que era ter um site. Hoje a empresa que não tem um site não é uma empresa. Então essa é uma mudança de paradigma. A mudança de paradigma da infraestrutura descentralizada vai ser a mesma. Talvez não vai levar tanto tempo. A gente viu uma mudança radical nos últimos 24 meses, principalmente nos últimos 12, com o problema da pandemia. Mas, de toda forma, tem um tempo, né? Não se constrói toda a infraestrutura que tem que ser construída do dia para a noite. Por incrível que pareça, existe uma falta de profissionais em todos esses setores. Se a gente tentar contratar hoje 10 pessoas que sejam experientes em blockchain, você não vai arrumar fácil, nem na América do Sul toda, nem que dirá no Brasil só, né? Porque todos os profissionais estão trabalhando em alguma empresa. Então, é um setor que está extremamente aquecido no mundo inteiro, não só no Brasil, e que vai continuar aquecido pelas próximas 2 décadas, talvez. É só o início, do ponto de vista do que pode ser atingido. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção e o tempo de todos. Agradeço as perguntas. Sempre são coisas que a gente pode refletir. E deixo uma última mensagem, que todos que tiverem com muita curiosidade, achando isso muito interessante,
procurem principalmente essas consultorias que eu falei, PwC, Ernst Young e outros, os institutos de pesquisa, tem muito material hoje, já mais digestível, mais prático, já existem muitas empresas usando serviço. Tentem entender, e alguns provavelmente vão se interessar e vão querer fazer parte dessa revolução, então vão entender outras coisas, como é próprio o funcionamento, como é que desenvolve código e aplicações, enfim. Pode ter certeza que é um campo completamente aberto e que demanda muita gente, e a inventividade do brasileiro é incomparável, e a capacidade de criação, né, da nossa mente, por ser uma mente mais livre em vários aspectos, pode ter certeza que tem espaço nesse mercado, de maneiras a gerar muitas oportunidades nessa década, nesse ano e nessa década e na década seguinte, porque apesar de parecer que já é uma coisa dada, ainda está longe de ser uma tecnologia que esteja em todos os setores da nossa vida, mas pode ter certeza que ela vai estar em todos os setores da nossa vida, desde a nossa transação financeira até a hora que a gente disponibiliza alguma informação do nosso currículo. Ela vai estar envolvida em algum ponto dessa cadeia ou em múltiplos pontos, dependendo do setor, e vai transformar muitos dos negócios e dos nossos relacionamentos com informação, dados e recursos, inclusive, provavelmente, o nosso tempo. Agradeço a todos, estejam bem e sempre estejam atentos a esse setor, essas inovações, porque sempre pode ter algo interessante, um aprendizado sempre pode gerar novas oportunidades na nossa vida. Obrigado, boa noite a todos.